Origem das ideias espíritas modernas. Visitante. Uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas de uma revelação espontânea dos espíritos ou resultado de uma crença prévia na existência deles? Compreendeis a importância de minha pergunta porque, neste último caso, é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado seu papel. E aqui é importante essa pergunta, é uma pergunta bem inteligente, mas ela já foi respondida ao longo deste livro. E, para quem já estudou a doutrina espírita, Kardec mostra principalmente na introdução do Livro dos Espíritos e durante o Livro dos Médiuns, que a crença na comunicação dos espíritos, a crença nos espíritos, vem de muitos séculos e é de todos os povos. Todas as regiões da Terra têm aquele grupo de pessoas que acreditam na comunicação dos espíritos, que entendem a comunicação dos espíritos. Allan Kardec. Como dissestes, essa questão tem importância do ponto de vista em que vos achais. Ainda que seja difícil acreditar-se supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. Portanto, não é só aquilo que se acredita, não é só aquilo que se imagina, não é só aquilo que se percebe. Tem sempre algo muito maior, algo mais transcendente. Principalmente, efeitos físicos, aparições palpáveis que muitas pessoas poderiam ver, palpar, pegar, tocar, uma mesa subir e cair, assim, uma infinidade de efeitos físicos aconteciam. De fato, se o Espiritismo fosse fundado no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade, porque, se o princípio fosse uma quimera, as consequências dele emanadas também o seriam, mas as coisas não se passam assim. Tem algo mais transcendente, tem algo mais forte, portanto tem consequências maiores. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente lógica. Os espíritos são a causa, e não o efeito. Quando se vê pequena conferência espírita, um efeito, pode-se procurar-lhe a causa. Mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Portanto, tudo vai acontecendo de forma que tem alguma coisa que faz acontecer, tem a causa, e depois vai vir o efeito. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se efeitos não se tivessem mostrado, que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Portanto, todas as causas, todos os fenômenos que aconteciam, tinha que passar por uma explicação, por um entendimento. Então, eram seres invisíveis. E quem eram esses seres invisíveis tão inteligentes? Eles mesmos respondem que eles eram os espíritos, que as almas dos homens que haviam vivido no mundo e haviam deixado a Terra. Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento. Isto é, não foi ele pela uma hipótese imaginada com um fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi de uma causa material. Portanto, não foi que primeiro pensando que eram espíritos. Primeiro, o que está causando esse efeito material, o que está causando esse tipo de fenômeno. A partir do momento que verificou-se aqueles fenômenos e como eles estavam acontecendo, então pôde-se perceber, pôde-se ver que eles tinham uma característica. E essa característica, então, poderia ser bem descrita, bem observada, e quanto mais se observava, mais chegava-se à conclusão que eram os espíritos. E eles mesmos dizem que eram eles. Afirmam que eram eles passando através das mensagens. Assim, longe de os espíritos fossem uma ideia preconcebida, partiu-se para chegar a eles do ponto de vista materialista. Não. Se podendo, porém, por este meio explicar tudo, somente a observação conduziu à causa espiritual. Então, tentava-se entender que era uma coisa material, mas onde ela estava? Não estava, não existia, e a partir dali, então, eles começam a perceber, e enxergar e visualizar que tinha, então, um fator espiritual. Eram os espíritos que provocavam. Falo das ideias espíritas modernas, pois
sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. A ideia espírita moderna, ela foi catalogada a partir de várias observações, de vários fenômenos, e chegou-se então a um corpo de doutrina. Mas todas essas ideias já existiam em tempos imemoriais. Eis a marcha das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc. Sem causa ostensiva, conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Então não era em qualquer lugar, não era com todo mundo, era com certas pessoas que tinha ruídos, pancadas e movimentos estranhos. Nada até aí autorizava buscar-se-lhe a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecida. Então, já que não tem uma coisa material, algum fluido magnético tinha uma causa desconhecida, foram verificar, pesquisar, observar os fatos, e ainda não era isso. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente. Do que se concluiu, como já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não podia estar no objeto porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Bom, se tinha uma causa inteligente, se era um efeito inteligente, tinha que ter um agente também inteligente. Mas onde ele estaria? Fora da matéria? Ou era a ação do pensamento das pessoas que ali estavam? Assim, se julgou no começo, como já igualmente vou disse, só a experiência podia pronunciar-se e ela demonstrou, por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto nem à pessoa. Quem era então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. A partir de várias pesquisas, de várias buscas, de várias tentativas de entendimento, chega-se então que são os espíritos que provocam todos esses fenômenos, são os espíritos que provocam todos esses arcabouços de dados, todas essas formas e todos esses conjuntos de fenômenos dos mais transcendentes possíveis. A ideia dos espíritos não pré-existia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos espíritos mesmos. E tudo o que soubemos depois, a seu respeito, foi-nos por eles ensinado. Então, quem traz a ideia de quem são os espíritos são as próprias comunicações. A partir dos fenômenos que estavam acontecendo, as pessoas ficando curiosas, cada vez querendo entender mais, Kardec e um grupo de pessoas querendo fazer um estudo sério para entender como era aquele fenômeno, iam estudar em conjunto e conseguiram obter várias informações interessantes e importantes. Portanto, criou-se a doutrina espírita. A partir de um estudo sério e de uma observação séria dos fenômenos. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pôde-se entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo visível. Portanto, a partir do momento que tem a certeza que são os espíritos, começam então a ter o diálogo, a conversa, seja pela psicografia, seja pela psicofonia. Inicialmente era pelos códigos de pancadas para formar a palavra a partir de tantas pancadas, uma letra. Depois as cestas, colocava-se a caneta ou o lápis marcado, na época não existia caneta, né? Era lápis preso em uma cesta, ou uma prancha de madeira, e ela então ia escrevendo. Algumas tinham rodinha, outras não. Então sempre foram facilitando o trabalho até que um dia alguém teve a ideia, depois de muitas comunicações, e se o espírito pegar a mão do médium para escrever? Aí você fala assim, mas por que os espíritos não falaram isso antes? Era tão simples, fala assim, mas espera aí, me dá sua mão aqui que eu vou escrever. Aí as pessoas iam falar assim, é da cabeça dele.
Mas como aquele grupo viu todos os trâmites, meses e meses de estudo e observação, de produção dos fenômenos, de produção das escritas, vai falar: agora nós já entendemos. Então, nós já cremos o suficiente, então pode-se, a partir de agora, as mensagens serem passadas por psicografia. E a psicofonia não é tão simples para quem está iniciando. Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles. Só que os infinitamente pequenos não têm como eles se comunicarem. Eles têm como mostrar sua cara, mostrar que existem, porque eles causam sérios danos na saúde humana ou no meio ambiente. Suponhamos que, antes da descoberta da América, um fio elétrico estivesse estabelecido através do Atlântico, e que, na sua extremidade europeia, se houvesse produzido alguns sinais inteligentes, e ter-se-ia logo concluído que na outra extremidade se achava seres inteligentes que desejavam comunicar-se. Teríamos interrogado e eles teriam respondido. É uma suposição bastante interessante, mas, logicamente, que nem existe essa possibilidade. Só colocou para dar um toque didático para você saber que de um lado ou do outro desse fio de comunicação, se tem uma mensagem inteligente, tem alguém inteligente produzindo. Ficaríamos, assim, com a certeza de sua existência. E podia-se adquirir o conhecimento dos seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os havermos visto. Então, dentro dessas comunicações, poderíamos conhecer muito. Hoje, com todo o aparato tecnológico que existe, da internet e tantas outras coisas, você pode conhecer vários países sem sair de casa. Existem vídeos de tudo quanto é país do mundo. Pelo Google Maps, você vai andando pelas cidades. Você vai vendo como que a cidade, se lá tem favela, se lá não tem, se tem prédio bonito, se os prédios são feios. Dá para ver bastante. Só aquele Street View, né? Vai passando com o bonequinho ali e a gente vai vendo muitas coisas pelo mundo. Foi o que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos conduziram a comunicações mais regulares e mais seguidas. A partir dessas relações, as manifestações materiais primeiro vieram elas, depois foram vindo outras manifestações diferentes. E em breve, certamente, teremos uma internet conectada com o mundo invisível. Já pensaram nisso? Uma câmera que filma os espíritos? Mudará muita coisa. E, coisa notável, à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor, os espíritos abandonam os primitivos, insuficientes e incômodos, qual o mudo que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Assim, as comunicações eram uma após a outra, cada uma com as suas características próprias, e, a partir do momento que os espíritos adquirem e conseguem um melhor meio de comunicar, aqueles meios mais rústicos eram abandonados. Por isso, hoje precisa-se muito pouco de efeitos físicos. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Como eles eram? Onde eles estavam, de que forma eles estavam, como eles poderiam se comunicar, como poderia ter uma integração com eles. Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas. Mas, até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto. E Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros neles só viram demônios. Era só por palavras e atos que podiam julgá-los. A partir desse momento, a experiência veio ao monte. Observações numerosas puderam ser observadas, puderam ser dado luz a um conjunto de dúvidas e um conjunto de informações incríveis. E quanto mais surgiam essas informações, quanto mais surgiam esses dados, mais se procurava, então, entender e compreender a transcendência dos fatos. E aí, tinha aquele grupo que acreditava que só o espírito superior comunicava, o grupo que acreditava que só os maus se comunicavam, mas as palavras e os atos de cada um é o que dava
a interpretação mais coerente do que estava acontecendo. Suponhamos que, dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos, de que acabamos de falar, uns tinham tido muito boas coisas, ao passo que outros faziam notar pelo cinismo da linguagem, ter-se-ia logo concluído que entre eles havia bons e maus. Então, a partir do momento que ali tinha linguagens mais refinadas, mais instrutivas e linguagens debochadas, sabia que tinha bons e que tinha maus. O deboche não é uma boa companhia para ninguém. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. A partir das comunicações, sabia-se que tinha espíritos de todos os níveis, de todas as formas, de todas as condições. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso, em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. E assim, os fatos iam acontecendo, diante deles a prudência para distinguir, não acreditar de toda forma, portanto ele coloca assim, a nossa prudência, o que é bom do que é mal, verdadeiro e falso, suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. Então, aqui resume-se todo o cuidado que tem que ter nas comunicações espíritas. Existem os espíritos bons, existem os espíritos maus, existem também os traiçoeiros. Pensa-se que eles estão passando uma mensagem boa, que eles querem passar uma mensagem boa, mas eles estão armando, lá nos seus fundinhos do baú, armadilhas para pegar o médium ou o grupo que está junto com o médium. É por isso que todos têm que ficar atentos, todos têm que estar imbuídos dos melhores sentimentos, dos melhores ideais, para melhor produzir os fenômenos mais condizentes com a nossa necessidade, com as nossas possibilidades. A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a sua natureza e sobre o que podemos chamar estado fisiológico. Ficou-se sabendo por eles mesmos que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres à parte, de natureza excepcional, e que sim almas daqueles que já viveram na Terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo. Assim, os espíritos são a família nossa que já partiu para o mundo espiritual. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de especial. São espíritos que já viveram na Terra e partiram para o além. São os nossos parentes, nossos amigos e também nossos inimigos, é claro. E assim como a gente já pode entender aqui que esses espíritos não têm mais um invólucro corpóreo, deixaram a Terra, povoam o espaço, vejamos. E que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar. E dentre eles, cada qual pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos e os que conhecera na Terra. Pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência, de além-túmulo, desde que o instante em que abandonar o corpo, e observar sua situação segundo o gênero de morte e o modo pelo qual viveram na Terra. Todos têm a sua história a contar, todos têm seu relato. No livro Céu e Inferno tem muitos relatos importantes, e na série André Luiz também nós vamos adquirir muitas informações que complementam os dados que aqui estão. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos e materiais no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível, no estado normal, que em certos casos e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e desde então ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Então, os espíritos têm o perispírito,
o corpo que eles se manifestam no mundo espiritual, então eles têm uma característica própria. E, diante de todos esses fatores, de todos esses dados, nós vamos poder entender que eles sempre podem se manifestar quando existe uma condição favorável a ter uma condensação desse perispírito para que a gente possa ver. A partir do momento que se produz determinada substância, que aí a gente vai poder ver com mais amplidão esses espíritos, com mais nitidez, com mais perfeição. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é o laço que o prende ao espírito. Então, o perispírito é o laço que prende o espírito ao corpo. Quando, porém, o corpo morre, a alma, ou o espírito, que é a mesma coisa, abandona-o, sem, contudo, deixar o primeiro envoltório. Do mesmo modo, como despimos as peças exteriores da nossa roupa para só conservarmos as interiores. Assim como o fruto, despojado do invólucro cortical, conserva ainda o perisperma. Aí assim a gente vai vendo que o Kardec vai tentando fazer várias explicações para que a gente possa entender o que é o perispírito. Quando o corpo morre, o espírito que está encarnado, então quando estamos encarnados, é a alma, porque nós estamos sob o jugo da matéria, não temos pleno potencial das nossas funções espirituais, nossas funções psíquicas. Temos ela condicionada ao estado de necessidade evolutiva aqui na Terra. Ao desencarnarmos, essa alma então volta para o mundo espiritual, torna-se espírito, mas conserva o seu perispírito. O corpo fica, porque não vai servir mais para ele, e vai a alma com o perispírito para o mundo dos espíritos. É esse invólucro semimaterial do espírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos pelos quais ele se nos manifesta. Tal é, em poucas palavras, cavalheiro, a história do Espiritismo. Bem vedes e reconhecereis, ainda melhor, quando tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema preconcebido. Cada situação, cada momento que se passa, tudo é um conjunto de dados, um conjunto de informação que a gente vai colecionando, que a gente vai vivenciando, e ao longo da vida temos as nossas experiências, cada um com a sua consequência, cada um com seus dados, para conseguirmos, então, estarmos melhores, para conseguirmos, então, estarmos construindo um mundo melhor. Estudar a doutrina espírita vai nos levar a compreender e a conhecer melhor cada um dos seus aspectos, cada uma das suas características.